perguntas. Então, professor, por favor, podemos começar? E mais uma vez, obrigada. De nada, Gabi. Obrigado eu pelo convite. A satisfação está aqui com vocês. Acho que o assunto tem ganhado mais relevância no momento atual, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Aqui. Ainda não estamos vendo a sua tela. Isso. Eu estou com um problema técnico aqui, mas já estou. Tá. Eu vou colocar ela na minha tela do lado aqui, tá bom? Opa. Ele está me mostrando duas telas aqui. Essa daqui. Não, essa daqui. E agora? Agora estamos vendo. Tá bom. Então eu vou fazer uma apresentação. Eu vou até tentar ser rápido nos pontos mais conceituais para não perturbar muito o dia de vocês com conceitos, mas enfim, vou tentar abordar essa questão da ventilação relacionada a ambientes internos, né, que podem ter só ventilação ou podem ter também ar-condicionado. Eu trabalho, como a professora Gabriela falou, nessa área de ar-condicionado e ventilação na Escola Politécnica, e eu vou tentar fazer uma primeira abordagem fundamentando um pouco sobre os sistemas de ventilação e trazendo à nossa memória alguns elementos históricos que são importantes para a gente considerar isso, né? Então, a Gabi já me apresentou, eu faço parte de vários grupos aí que trabalham nesta área. Eu vou abordar, fazendo uma pequena introdução, falando de ventilação. Eu vou falar um pouco de parâmetros críticos, abordando os casos que normalmente a gente encontra em escritórios, em residências, em locais internos, né? Então, começando falando um pouquinho sobre fundamentos e sobre o histórico relacionado à ventilação e qualidade do ar interior. A gente chama qualidade do ar interior essa análise que a gente faz sobre o ambiente interno. Na verdade, a gente fala assim, qualidade do ar interior, só para esclarecer quem não está muito acostumado com esse termo, ele envolve um pouco além do próprio ar, né? Ele envolve os parâmetros que estão associados a esse ar. Então, se a gente falar de ventilação, o conceito de ventilação envolve movimentação de ar, né? Então, tem uma figurinha exemplificando aqui, né? Vocês enxergam o meu mouse? Enxergam? Sim, enxergamos o mouse, sim, professor. Obrigado, Gabi. Então, a gente tem aqui uma edificação grande, onde você tem fontes de poluição, você tem fontes de calor, e a ideia é sempre que a movimentação de ar ajude a tornar esse ambiente mais saudável e mais confortável, né? Então, o objetivo central, então, isso que a gente tem que ter como referência, o objetivo central da ventilação é preservar a saúde, né? Em primeiro lugar, das pessoas, atendendo essa demanda de pessoas que estão presentes no ambiente, e oferecer também conforto, né? Existem alguns ambientes, e hoje a gente vive uma crise da pandemia, onde a questão da ventilação é uma questão de segurança, mas isso historicamente é assim em muitos outros ambientes, né? Em locais que estão sujeitos a produtos perigosos, locais que estão sujeitos a produtos que podem causar um incêndio, como plataformas
da Petrobras ou indústrias que têm produtos químicos agressivos. Hoje a gente está preocupado com a pandemia relacionada a micro-organismo, mas a gente tem também outros tipos de contaminação e a ventilação é fundamental para garantir isso. E essa questão de salubridade, principalmente. Então, aqui, só para a gente visualizar, né, aquilo que a gente tem até visto nos ambientes hospitalares, preservar a saúde das pessoas é fundamental, né? O pessoal lá na Poli, meus colegas, o professor Raul Lima, desenvolveu junto com o professor Marcelo Zufo e a equipe lá, outros colegas, desenvolveram um respirador de baixo custo. E agora eles estão desenvolvendo um capacete para preservar as pessoas que cuidam dos doentes. O capacete fica no doente. Um capacete de oxigenação para a pessoa que está doente, para reduzir o nível de infecção. Então, sempre a ventilação, seja ela mais direcionada, limitando o espalhamento dos micro-organismos ou dos contaminantes, é fundamental. Então, aí nós temos um exemplo de uma sala de cirurgia, né, onde não dá para conceber um bom ambiente onde vai se fazer um procedimento invasivo no corpo humano sem uma ventilação adequada. E por que isso? Porque a gente não quer que os micro-organismos, que os elementos vão para os locais onde eles podem causar um dano seríssimo. Aqui é uma região, é uma UTI de neonatal. É uma área também que é fundamental você ter uma qualidade do ar e uma ventilação para aqueles bebês extremamente fragilizados no seu nascimento, muitas vezes prematuro ou com alguma dificuldade, para eles manterem a sua saúde. Então, a ventilação é fundamental para tudo isso. E também atua na área de conforto, na área de escritórios, também atua na área industrial, né, em locais onde a gente tem a presença de produtos contaminantes. A ventilação tem que manter as pessoas com um nível de poluição, de contaminação limitado, né? Esse é o grande objetivo. E existem também processos que são realizados com ventilação para garantir que micropartículas não entrem em produtos. Por exemplo, a gente pode analisar o processamento, a fabricação de um componente eletrônico, como um hard disk, né, um HD, um disco rígido. A gente faz isso com um ambiente onde o número de partículas está controlado para que dentro daquele dispositivo, que é lacrado, selado, não tenham partículas que podem prejudicar a sua vida útil, por exemplo. E a gente tem em grandes classificações, dois grandes tipos de ventilação quanto ao meio que promove a movimentação de ar, a ventilação natural e a ventilação mecânica. A natural a gente vai promover através de aberturas no ambiente. Então, esse ambiente que a Gabi desenvolveu o projeto, está construindo, né, existem algumas soluções pensadas na primeira categoria, de fazer ventilação natural. E podem também ser associados à operação desses ambientes a ventilação mecânica. A gente já vai comentar isso de uma maneira mais específica. E a ventilação também pode ser feita de duas formas. Uma coisa é a ventilação local. Por exemplo, esse capacete para colocar, para falar do momento atual, um doente que tem coronavírus, ele vai ventilar essa pessoa e vai remover dessa pessoa através de um processo de exaustão, né, uma ventilação local exaustora, né, o ar que está sendo respirado e vai transportar isso para uma região que ele não vai causar dano, que eventualmente possa até eliminar os micro-organismos que estão colocados por essa pessoa no ambiente. A ventilação geral diluída, então isso é uma ventilação local, a gente ataca diretamente a fonte onde existe a contaminação. Isso nos processos industriais também acontece com muita frequência. A gente tem a produção de fumos, a gente tem a produção de partículas
e a gente faz a ventilação no local onde ocorre a produção. A ventilação geral diluidora já é uma outra proposta onde eu dissolvo, onde diluo o poluente em todo o ambiente. Então a gente faz a ventilação de todo o ambiente para reduzir a concentração desse poluente e para que ele não esteja de uma forma presente inadequada neste local. Bom, quem descobriu isso, né, faz um certo tempo. Então, em 1500, na época que o Anchieta estava aqui no Brasil, 1554, tem uma carta dele, 1584, outra carta do Anchieta, né? Eu resolvi fazer memória, como nosso colega professor Oswaldo Bueno sempre chama a atenção, da história, e que o próprio Anchieta, em 1550, já percebia isso. E ele percebeu as vantagens de uma boa ventilação e registrou nas suas cartas, dizendo o seguinte: estava descrevendo um edifício com ventilação que era usado uma enfermaria para tratamento de doentes. Então ele fala, nada foi acrescentado ao edifício do colégio, a não ser uma enfermaria bastante espaçosa, exposta por ambos os lados ao ar fresco e salutífero. E ele comenta que essa enfermaria que tinha ventilação cruzada, portanto, ele percebeu que essa abertura em ambos os lados, em lados opostos, causava uma solução bastante interessante para os doentes que estavam lá. E ele até comenta, ele tinha uma experiência anterior em Portugal, na cidade de Coimbra, onde os jesuítas tinham lá um local que cuidava dos doentes. E ele propõe até que, contando que tem um bom fundamento de virtude, os quais, de maneira que nos mandassem para cá os mal dispostos lá. Então ele fala que mandar para o Brasil aqueles que tinham problemas de enfermidade, os quais aqui sarariam com os trabalhos e a bondade da terra, como temos experimentado nos enfermos que de lá vieram. Então, ele coloca em vários pontos na carta essa condição adequada de tratamento para a saúde que eles conseguiam produzir em alguns locais aqui no Brasil. Bom, isso é um pouco da nossa história. E só ainda pegando um outro ponto da nossa história, eu acho que é importante a gente registrar uma data em que, no Brasil, esse assunto resolveu tomar um viés importante. Não foi uma pandemia como é a atual do coronavírus, mas foi uma morte do ministro Sérgio Mota, em 1998, e onde se discutiu na época se ele teria sido afetado, a sua saúde, por um micro-organismo que tinha afetado a sua capacidade pulmonar, né? Na verdade, não foi isso que foi depois verificado. Ele teve o colapso da sua saúde em função de vários problemas que ele tinha, não um especificamente, mas naquela época o ministro da Saúde promulgou uma portaria, que é 3.523 do Ministério da Saúde, que é válida até hoje e que estabelece condições de ventilação para os ambientes internos, né? Essa discussão da qualidade do ar é uma discussão muito antiga, né, feita pela essa Associação Internacional de Ar-Condicionado, na qual eu faço parte, a ASHRAE, e a gente pode encontrar referências desde o início do século passado, né, desde os anos 1900, trazendo elementos que procuraram diluir os contaminantes nos ambientes internos, buscando melhor qualidade e maior saúde. Então, nessa época dos 100 anos da Associação dos Engenheiros de Ar-Condicionado, houve a publicação mostrando, né, essas várias evoluções que aconteceram ao longo de todo esse tempo. E
Só para fazer uma outra referência histórica, o primeiro caso que houve grave causado agora sim por micro-organismos, né, na história dos sistemas de condicionamento de ar e de ambientes internos, foi um caso que aconteceu em 1976, num hotel nos Estados Unidos, na Filadélfia, onde havia uma convenção de legionários. Inclusive, esse caso é famoso, você pode pesquisar na internet e vai achar um monte de referências lá. E desses 600 legionários, que já eram aposentados, pessoas de idade, né, dos 600 presentes, 200 adoeceram e 29 morreram. E por que aconteceu isso? Por causa de uma bactéria que foi transmitida, foi carregada pelo ar e foi parar dentro da edificação e causou o dano nessas pessoas. Essa bactéria, que recebeu o nome de Legionella pneumófila, recebeu justamente esse nome em homenagem a essas pessoas que morreram, que foram esses legionários americanos. E o que aconteceu não é isso não é uma foto lá do local, mas isso é uma foto do local aqui no Brasil, que eu identifiquei com uma situação similar, onde você tem uma tomada de ar externo. Então, todo o sistema de ar-condicionado precisa ter a renovação do seu ar interno. Isso é feito a partir de uma tomada de ar externo, onde você tira ar do meio exterior e mistura no ar interno para causar uma renovação. E essa tomada estava localizada nesse hotel da Filadélfia, como está essa daqui, próximo a uma torre de refrigeração. A torre de refrigeração que resfria água, que é utilizada no tratamento de ar, sofreu uma contaminação por essas bactérias, que foram batizadas de legionelas. Não havia uma manutenção adequada na água dessa torre, não havia um tratamento adequado desta água, e na temperatura que a água permanecia e na posição que ela estava em relação à tomada de ar externo, a névoa, o vapor de água que saía da torre foi captado pela tomada de ar externo e contaminou os ambientes internos e causou esse dano que a gente conhece historicamente, né? Então, no topo da torre costuma sair vapor d'água e, se você posiciona isso próximo a um local onde você vai captar ar para melhorar o seu ar interno, você acaba causando um dano, né? Evidente que é por conta dessa falta de cuidados também no tratamento de água da torre. Bom, ficam algumas questões, né, dentro dessa análise desses casos que a gente comenta, né? Ar-condicionado faz mal, né? Ele causa gripes, resfriados, dores de cabeça, irritação nos olhos. Muita gente diz que ar-condicionado causa tudo isso, né? E qual é a ventilação que a gente precisa? A ventilação é importante, né? O que é ventilação simples, ventilação cruzadas e como é que os micro-organismos se comportam nessa situação de ventilação, né? Eu queria mencionar aqui um artigo bastante interessante, que é esse primeiro aqui que eu vou abordar, que foi publicado pelo Dr. Drauzio Varela, né, quem eu tenho uma grande admiração, na Folha de São Paulo em 2002. Depois ele publicou novamente esse artigo no livro Borboletas da Alma, e ele reuniu vários artigos. E nesse artigo, ele comenta sobre mitos e tradições da saúde que podem ser mal interpretados e mal considerados, né? Esse é o artigo original do Dr. Drauzio Varela, e ele fala sobre a questão de vento fazer mal, friagem fazer mal, né? E ele comenta que os conselhos das avós, né, normalmente causam ou provocam esse tipo de preocupação, né? Ou estão relacionadas a esse tipo de preocupação, né? Mas, na verdade, não causam, né? Velocidade do ar, temperatura do ar não causa mal à saúde das pessoas, né? Então, aí o Drauzio comenta que, acostumado a esses sábios conselhos das avós, né, que chegam até nós por tradições familiares, a gente às vezes acaba insistindo nesse ponto. E, na verdade, o que causa dano à saúde são os micro-organismos, e a ventilação
é muito importante para garantir evitar essa situação de micro-organismos fazendo mal para as pessoas. E dizer que provoca o frio ou a movimentação do ar pode causar mal às pessoas, isso é uma recomendação que ele considera até ingênua em pleno século XXI. E ele comenta, em tom meio de brincadeira, que se isso fosse verdade, né, a gente estaria privado da companhia dos suecos, dos noruegueses, de canadenses, de esquimós, enfim. Isso é muito importante que a gente tenha claro, né? A temperatura não causa mal, quem causa mal são os micro-organismos, né? A incidência de gripes e resfriados, às vezes, no inverno, e isso está relacionado com ambientes fechados, está relacionado com a baixa qualidade da ventilação, né? Eu queria só mostrar, eu vou fazer uma pausa aqui nessa minha apresentação e vou mostrar um outro videozinho rápido. Eu vou mostrar só um pedaço desse vídeo que foi feito pela televisão japonesa, onde isso está relacionado com o que eu estou dizendo, quer dizer, a presença de micro-organismos, né, que é importante. E como é que esses micro-organismos se deslocam no ambiente interno? Então, a TV japonesa fez uma simulação mostrando como é que as partículas que são respiradas e que são emitidas pelas pessoas se comportam nos ambientes internos, como é que elas se deslocam. E o que acontece quando se provoca a ventilação nesses ambientes. Então, eu vou desligar o meu... Vocês ouvirem melhor aqui, de acordo com o teste que eu fiz com a professora Gabriela, esse vídeo. Eu não vou passar o vídeo todo, mas depois vocês podem encontrá-lo, passar um pedacinho que mostra esse efeito aqui da simulação. Ventilação ruim. Este laboratório está simulando o movimento das microgotículas em um espaço pequeno. Cerca de 10 pessoas em um local fechado, com o tamanho de uma sala de aula. Alguém tosse uma vez e espalha cerca de 100.000 gotículas. As maiores gotículas são representadas em azul e verde. A maioria delas cai no chão em menos de 1 minuto. Mas as microgotículas, representadas em vermelho, continuam se espalhando. Esta simulação utiliza apenas microgotículas. 5 minutos depois. 10 minutos depois. 20 minutos depois. As microgotículas permanecem suspensas no ar. Se o ar não estiver fluindo, as microgotículas não se movem. E já que elas não se movem sozinhas, elas permanecem paradas por um tempo. Mas há formas de prevenir a estagnação das microgotículas. Abrir janelas e aumentar a circulação do ar demonstrou-se ser efetivo. Quando você abre uma janela, as microgotículas são rapidamente levadas embora. Elas são muito pequenas e leves, então qualquer fluxo de ar consegue levá-las embora.
É importante criar duas aberturas. Faça isso ao menos de uma em uma hora. Isso diminui o risco de infecção consideravelmente. Deu para visualizar? Perfeitamente, professor. O som saiu também, que bom. Sim, deu para ouvir. Joia. Vou voltar aqui. Então, esse exemplo que a gente apresentou, esse filme, né, da televisão japonesa, é um exemplo bastante contundente, bastante interessante, que mostra a importância dessa ventilação, né? Deixa eu voltar aqui a compartilhar a outra tela. Suponho que esteja aí. Estamos vendo. Beleza. Então, quais são os parâmetros críticos, né? E para que a gente tenha uma boa qualidade desse ar interno? Primeiro, é evitar uma ventilação deficiente. E a ventilação deficiente está sempre relacionada, principalmente nesse ponto de vista de diminuir a concentração dos poluentes. A gente pode incluir também os micro-organismos nessa concentração, e fazer isso com renovação de ar. Então, a falta de renovação de ar causa essa ventilação deficiente. Isso é muito importante. Eu queria chamar a atenção de vocês que os coronavírus, esses vírus em geral, eles são muito pequenininhos, né? O coronavírus, quando a gente pega um livro de microbiologia para estudar, essa família que não nasceu agora, é uma família que já tem uma certa... foi identificada já há um certo tempo, eles têm de 60 nanômetros a 200 nanômetros, ou seja, eles são menores do que 1 micrômetro, ou seja, imagina 1 milímetro dividido por 1000 partes seria 1 micrômetro, né? Eles são menores do que a milésima parte do milímetro, né? Dessa ordem de grandeza, 0,06 milímetros, 0,06 nanômetros, micrômetros até 0,2 micrômetros. Então, muito pequenininho. Então, ele não consegue se deslocar sozinho, ele não tem essa inércia, ele não tem essa capacidade. Eu acredito nisso. Tem pessoas que acham que esse ponto ainda está a ser avaliado. Eu acredito, e a gente encontra nos livros de microbiologia, que esses micro-organismos eles têm uma predileção a se associar com bactérias, a se associar com outros organismos e a se associar também com gotículas de vapor d'água, que são maiores, e essas podem se deslocar. Então, quando a gente olha nesse filme a representação de microgotículas se deslocando e as maiores, como ele mostrou, tendem a cair, o tempo de permanência no ar nelas é baixo, é pequeno, e as menores têm um tempo maior de permanência, e esse tempo aumenta se não houver renovação de ar, se não houver ventilação. A gente então tem que trabalhar para eliminar os aviões, os portadores, os transportadores esses elementos que são danosos à saúde, né? No artigo do Drauzio Varela, ele comenta, num ponto final lá, aquilo que eu vou retomar agora, que o problema dos locais onde há ar-condicionado, né, não é o ar-condicionado, o problema pode acontecer nesses locais quando a remoção da umidade, então, que é o terceiro ponto que eu coloco aqui nesse slide, é excessiva e causa secura no epitélio interno das vias respiratórias, ou seja, nos tecidos, na mucosa das vias respiratórias, que estão presentes no ser humano justamente para defendê-lo, para preservar
os elementos que o defendem do ataque de micro-organismos externos. Então, manter a umidade correta, entre 40% e 60%, é fundamental para que as pessoas não fiquem doentes, né? E o ar-condicionado, se for mal regulado, se for mal utilizado, com temperaturas muito baixas, pode causar esse dano. Mas se ele for bem regulado, ele vai manter essa condição que vai favorecer a saúde humana. E ele comenta, o Dr. Drauzio, também de uma situação onde foram feitas experimentos em locais fechados, com pouca ventilação, e em locais abertos, com 2 grupos de pessoas. E os locais abertos, as pessoas do grupo aberto, que foram sujeitas até a temperaturas mais baixas, em locais onde os países só tem invernos rigorosos, nesses locais as pessoas sujeitas ao frio não tiveram problema de saúde importante. E as pessoas que ficaram nos ambientes internos com baixa ventilação tiveram. Então, a questão do controle da umidade é muito importante. Outros médicos e especialistas têm chamado a atenção que você manter a umidade numa faixa correta garante a saúde das pessoas. E a filtragem do ar também é importante. Por quê? Porque você filtrando o ar, você retém partículas que podem estar transportando os micro-organismos. Filtrar um vírus nessa dimensão que eu mencionei para vocês, de 60 nanômetros, é muito difícil. Mas você pode filtrar uma partícula que o transporta. Você pode filtrar um elemento, remover, reter, que é o transportador desse micro-organismo. Então, funciona bem esta situação, né? Existe uma série de questões, e eu vou só destacar isso para fechar um pouco a minha apresentação e entrar na questão do espaço que a professora Gabriela está gerenciando aí, que é o uso de equipamentos individuais de ar-condicionado, né? Então, a gente chama de equipamentos unitários. Hoje são muito divulgados, são os sistemas split, né? Os sistemas onde você tem uma unidade interna nos ambientes, que são as unidades evaporadoras, e que muitas vezes esses equipamentos são instalados de forma inadequada, porque eles não têm por si só, o próprio equipamento não tem renovação de ar. Então ele precisa ter um elemento auxiliar, um equipamento auxiliar para garantir essa qualidade do ar interno, essa renovação de ar. Então é o que eu digo aqui, ele exige alguma solução de engenharia. Na própria norma do ar-condicionado, que eu recuperei aqui um artigo dela, ela fala assim, bom, se o equipamento não tiver conexão de tomada de ar exterior, o ar exterior deve ser suprido por sistemas separados. E esse sistema separado deve prover ar externo filtrado em condições conforme estipulado na norma, né? Então é isso que nós estamos mostrando aqui nesse exemplo. Então você tem aqui uma ou várias unidades evaporadoras, e a ideia é que você faça um acoplamento, uma inserção de uma unidade que possa ou renovar o ar internamente desse ambiente, sem que ele tenha um tratamento adequado, sem que ele tenha um condicionamento de ar, ou seja, tratamento em termos de temperatura e umidade, ou também tendo tratamento de temperatura e umidade, né? Quando você consegue colocar eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Você consegue colocar 2 evaporadoras dentro do ambiente e uma terceira evaporadora recebendo o ar externo e tratando em termos de temperatura e umidade esse ar para que ele seja insuflado. Então isso aqui seria uma solução completa. Se você não tem condição de colocar a terceira evaporadora, que você pelo menos coloque uma unidade que faça a captação do ar externo, filtre esse ar externo e coloque ele aqui próximo à captação do ar das evaporadoras, para que esse ar possa ser tratado termicamente pelas evaporadoras. Isso não é a solução ideal, mas é uma solução que garante a qualidade do ar interno. A gente chama isso de DOA, né? Dedicated Outdoor Air System,
onde você está fazendo aqui o tratamento do ar externo que garante a salubridade do ambiente interno. Então, usar só o ar-condicionado para movimentação de ar, sem a renovação, sem esse ar externo, é uma situação que não traz vantagens de uma solução completa, né? Existem valores, inclusive, que foram estabelecidos naquela portaria do Ministério da Saúde, e que são lei hoje no Brasil, para a quantidade de ar externo por pessoa em ambientes de uso coletivo, né? Então, 27 metros cúbicos por hora para cada pessoa. Isso, em todo ambiente coletivo condicionado, deve ser colocado, a não ser alguns casos especiais onde as pessoas têm baixo tempo de permanência, como áreas de circulação de shopping, ou locais, áreas, saguões de agências bancárias, onde essa vazão de ar externo é um pouco menor a exigida pelas normas brasileiras. Mas isso é solicitado por norma e por legislação no Brasil. Então, todos os locais coletivos, públicos, deveriam ter essa renovação de ar, né? E devem seguir, de preferência, valores na norma. Eu não vou entrar aqui em detalhes na norma, mas na norma estão estabelecidas várias soluções para colocação em função do tipo de aplicação, supermercados, lojas, etc. Eu não vou aqui discutir muito esta parte. Eu queria mostrar aqui, para encerrar, né, uma solução que nós fizemos na própria salas de aula do Departamento de Engenharia Mecânica, Mecatrônica e Naval da Escola Politécnica, onde nós não tínhamos condições de fazer um sistema central de ar-condicionado por dificuldades de licitação, de recursos financeiros, mas nós fizemos o uso de ar-condicionado individual, sistema split, com filtro que não é o filtro ideal, é um filtro original padrão, mas aí nós fizemos a renovação de ar com sistemas auxiliares. Então, cada sala possui, né, isso aqui é uma planta da sala, 2 unidades evaporadoras e 4 unidades que trazem ar de fora da sala, filtram esse ar com dupla filtragem, né, um filtro grosso, que a gente classifica como G4, e mais um filtro fino, antigamente a gente chamava de fino, agora é médio, que é um F5 ou G5 ou M5, e esse ar externo filtrado, ele garante a qualidade do ar interno e garante a remoção das partículas. Nós fizemos alguns experimentos, inclusive nessas salas, para constatar isso. Então, produzimos um particulado através de uma atividade com alunos e desligamos o ar externo. E depois fomos ligando ele paulatinamente, né? Os colegas desse laboratório que eu coordeno, o Nicolas, o Matheus, o professor Pimenta também, meu parceiro, nós fizemos experimentos lá, mostrando essa efetividade da renovação de ar nesse ambiente interno, né? Aqui é uma vista em corte, né? Aqui é a tomada de ar externo, então ela é captada, passa por um processo de filtragem duplo, é insuflada aqui, e esse ar tem uma direção e sai pelas portas. Então ele entra por aqui e sai por grelhas de porta. Então tem um fluxo que garante essa movimentação de ar e que ele remove também as partículas, né? E remove também outros tipos de poluentes que a gente pode considerar, ou outros tipos de gases que podem ser retirados, mantendo condições melhores no ambiente interno. Por exemplo, o dióxido de carbono ou os particulados. Esse aqui, PM10, é partículas de até 10 micrômetros. Então, o que a gente visualiza aqui? Aqui é o momento que entram os alunos, né? Esse particulado está controlado, né, numa determinada condição. O PM10 aqui está na faixa azul interno, na faixa vermelha é a concentração do particulado no ar de fora da sala, que é sempre esses 50 microgramas por metro cúbico. Essa faixa verde é o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E, num determinado momento, os alunos começam a fazer atividades como lixamento de materiais nos locais internos e elevam esse particulado numa faixa muito grande.
a vazão de ar externo estava numa condição mínima aqui, que é o que estamos mostrando aqui, da ordem de 450 metros cúbicos por hora. Na hora que a gente percebe esse incremento muito forte na concentração de particulado, a gente aumenta o ar externo, liga uma segunda unidade e consegue derrubar rapidamente a concentração de particulados internos, né? Então, isso mostra a efetividade do processo de renovação de ar, reduzindo a concentração de partículas no ambiente interior, né? Depois a gente voltou a desligar uma das unidades e observou aqui no final, quando existia uma atividade que produzia menos particulado, que era a furação de materiais, a volta da subida do particulado do ar interno. E aqui é o particulado fino, né? E isso aqui esse é que é o mais perigoso, porque o nosso nariz, ele retém os pelinhos do nosso nariz, nós temos um filtro natural. E quando a gente trabalha com o PM10, 10 micrômetros, o nosso nariz retém, mas o PM2,5, particulado de 2,5 micrômetro, o nosso nariz não, os nossos filtros naturais não retêm. E esses podem ir para o meio interior. E esse que é importante a gente controlar mais. É esse que nós estamos brigando agora para as novas instalações serem mais eficientes contra ele. O limite que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde é 25 microgramas por metro cúbico, que é a linha verde. E aqui nos processos que o mesmo processo que você observou no slide anterior, você está vendo nesse aqui, né? E aqui, num determinado momento, ele, com uma baixa renovação de ar, né, um valor mínimo, eu falei errado o número na outra slide, viu? Peço desculpas aí. Era 1.200 a renovação de metros cúbicos por hora, né? E aí a gente percebeu que ele estava ultrapassando esse limite, aumentamos para 1.800, aqui então tinha 2 unidades ligadas, passou para 3 unidades, e aí com esse aumento da vazão de ar externo, ele derruba a concentração dessas partículas finas, né, que são mais perigosas para a saúde das pessoas, para padrões extremamente interessantes, próximo ao que está o ar exterior, que é a curva em vermelho aqui. Bom, esses então são as minhas observações. Eu queria só comentar um pouquinho, aí eu vou pedir a participação da Gabriela também, por favor, para comentar um pouquinho. Vocês estão vendo o apresentação? Temos sim. Tá. Então, essa apresentação é da professora Gabriela, né? E ela mostra que, nessa proposta de usar um espaço na Unicamp para integração de atividades de estudantes, para integração de atividades coletivas, né? Que envolvem grupos de estudantes, grupos de estudantes que vão trabalhar nesse sistema de coworking, né? Em espaços de fabricação, maker spaces, né? E esse prédio que a Gabriela mostrou um pouquinho antes, né, tem uma série de locais projetados, né, onde existem salinhas. A Gabriela me explicou isso. Se ela quiser comentar, por favor, Gabi. Exatamente. Aí na parte amarela, né, nós temos um coworking com pé direito duplo, e debaixo do mezanino vocês veem algumas compartimentações, seriam pequenas salas de reuniões fechadas com uma parede de vidro. Elas vão ter uma janela abrindo para o exterior, que é uma face sul, mas a ideia é que elas ficassem fechadas por causa da compartimentação acústica, porque a ideia é que você tenha um ambiente de trabalho mais silencioso no meio desse salão, e nessas salas de reuniões seria onde se dariam as conversas, as falas das pessoas, de maneira a não prejudicar o ambiente silencioso do salão, né, da parte central dessa sala amarela. A parte verde é a parte do makerspace. Essa parte, vocês veem que tem um pé direito relativamente alto, apesar dele não ser duplo, mas ela tem também, vocês veem que ela é bastante fina e comprida, com janelas dos dois lados, sempre, né? Então, eu procurei o professor Mariano justamente pela preocupação de como seria a segurança, digamos assim, das pessoas ficarem nessas salas de reuniões, são relativamente pequenas. E elas são, assim,
a gente está colocando o plasma como exemplo, mas isso é uma coisa que se aplica a muitos locais, né, de trabalho, coworking também, em que essas salas de reuniões pequenas são uma constante. Então, professor Mariane, por favor, explica para a gente o que a gente precisa fazer para manter o ambiente seguro. Então, o que eu sempre comento sobre locais de ventilação, né, é que aqui são alguns desenhos, né, que representam essas salas que a Gabriela estava comentando. Se a gente tiver uma abertura na face externa, então, essas salinhas, eu tiver uma abertura para o meio exterior, ótimo, fundamental para garantir a renovação do ar. Mas se eu tiver duas aberturas, se eu tiver uma abertura na face externa e uma na face interna que permita o que a gente chamou de ventilação cruzada, nós vamos ter um ganho de vazão de ar extremamente importante. Só para a gente quantificar, eu tenho percebido, nós temos avaliado que a ventilação cruzada, se você com uma abertura, você permite a entrada de 2,5 litros por segundo de ar, com uma ventilação cruzada, ou seja, se você fizer duas aberturas, você quadruplica, pelo menos, essa vazão. Então, você vai permitir 10 litros por segundo de ar entrando no ambiente. Então, a ventilação cruzada é uma vantagem muito interessante. Então, a Gabriela e eu, nós conversamos outro dia sobre o posicionamento de algumas bandeiras móveis, de algumas aberturas na parte superior dessas salas que permitam essa ventilação cruzada, né? E lembrando que a ventilação, você vai falar, não, mas pô, vai levar, se tiver uma pessoa com contaminação dentro dessa sala, vai levar para esse ambiente. Lembrando que a diluição do ar, ela espalha os poluentes de uma maneira importante e não deixa e reduz o risco de todas as pessoas. Não é que vai levar dessa posição para essa, ela vai diluir esse ar e certamente as pessoas que estão mesmo nesse ambiente e também no ambiente interno vão ter menos acesso aos poluentes, aos eventuais também micro-organismos que estão em suspensão no ar. E lembrando aquilo que foi mostrado no filme também, né, o impacto, além de levar embora para fora ou diluir a concentração desses micro-organismos, o impacto dessas partículas, sejam gotículas de vapor d'água, sejam partículas mesmo sólidas, como essas partículas pequenininhas PM2,5, nas paredes, nos locais, nas superfícies sólidas, elas depositadas ali elas podem sofrer, elas não vão permitir uma contaminação muito importante. E uma higienização dessa superfície, que é o que a gente tem feito hoje com mais frequência e com mais preocupação, né, eliminam esses micro-organismos. Então, é um pouco eu estou preocupado aqui com o nosso tempo, né? Eu queria deixar um pouco o espaço para a gente dialogar um pouquinho sobre essas questões todas que a gente apresentou. Muitíssimo obrigada, professor, pela palestra excelente, muito clara, muito esclarecedora e também muito fácil de assimilar mesmo para quem não é uma pessoa, né, não precisa ser engenheiro mecânico para entender a sua mensagem. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é a seguinte, que talvez as pessoas estejam se perguntando. Bom, mas é eficiente? O senhor falou em fazer uma bandeira, né, uma ventilação por meio de um basculante nessa sala, do lado que ela se comunica com um outro espaço interno. Então, fazer ventilações voltadas para um outro espaço interno são eficientes? E depois, em seguida, eu vou já abrir para as pessoas que estão assistindo comentarem ou fazerem perguntas, vou pedindo para vocês fazerem as inscrições aqui pelo chat. Por favor, professor. Sem dúvida, é eficiente. E traz o benefício tanto para as pessoas que estão nesse local menor interno, como também para essas.
Porque, como eu mencionei, mesmo que aqui você tenha uma fonte de contaminação que você vai transportar para esse outro ambiente, você vai transportar de uma forma diluída. E, com certeza, você vai trazer mais benefícios do que eventual risco para esse outro ambiente. Você vai diluir, né, esse ar que vai estar sendo comunicado para esse outro ambiente vizinho, é um ar importante para causar a diluição dos contaminantes nesse outro ambiente também. É fundamental. A troca de ar é fundamental. Tá. A gente tem uma pergunta aqui do Antônio Gonçalves. Quanto ao uso de ventiladores de teto ou de parede associados a uma ventilação cruzada, teria resultados relevantes ou não? Então, toda a movimentação de ar, né, é benéfica. Né? O ventilador de teto, aproveitando a tua pergunta, pode trazer benefícios porque ele vai empurrar o ar e as partículas para muitos lugares, inclusive para superfícies. Se você tiver partículas de suspensão no ar, que podem ficar nesse ar, partículas pequenininhas, até 3 horas, com essa movimentação de ar, essas partículas podem tender a se chocar com as superfícies, e nessas superfícies, inclusive, você fazer uma higienização, você não ter risco de aspirar a partícula que pode ter um contaminante, um micro-organismo junto. E eu vou aproveitar a tua pergunta para dizer o seguinte, mesmo que você... mas eu tenho um sistema de ar-condicionado que não tem renovação de ar. Eu tenho um equipamento split no ambiente, assim como o ventilador de teto ou um outro ventilador que você tenha. Ligue o seu split. Mas agora está frio. Coloque na função ventilar. Desligue o estágio de resfriamento, se o seu split só tem o estágio de resfriamento. Agora no inverno você não vai querer passar frio por causa da ventilação, mas ligue o equipamento para fazer a movimentação de ar, abra as janelas para poder renovar esse ar interno, que isso vai ser benéfico para o ambiente interno e para a saúde das pessoas. É uma excelente dica, professor. Agora uma pergunta do Ronaldo Marques, ele fala o seguinte, no caso do Espaço Maker, que tem equipamentos de corte a laser, roteadora CNC, que demandam exaustão e cortam diversos materiais, quais os cuidados que devemos ter? Então, eu vou só fazer uma pequena explicação aqui, que no caso do plasma, o espaço para CNC, né, para fresadora de controle numérico, ele vai ficar isolado por uma parede de vidro do espaço onde os alunos trabalham, e ele vai ter uma exaustão específica. A cortadora laser, por exemplo, ela tem também uma exaustão, mas ela sempre tem também alguma liberação de partículas. Então, mas acho que o Ronaldo está imaginando também outros locais em que você tem trabalhos manuais, né, como a própria lixar materiais, como você apresentou, né, professor? Então, ele está perguntando quais seriam os cuidados que deveríamos ter nesses locais. Então, a melhor solução é a integração dos sistemas de ventilação com os sistemas de exaustão. Então, você tem um equipamento, como esse que você mencionou, uma cortadora laser ou outros, que tem uma exaustão dedicada, ele precisa de uma exaustão. A ideia, então, é aproveitar essa exaustão e trabalhar com ela associada a um outro equipamento. Então, por exemplo, vamos olhar aqui a figurinha. Vamos supor que essa região aqui nessa região tem um equipamento que faça exaustão. E aqui a gente coloca um exaustor. O que seria uma solução que não seria a melhor? Aqui eu faço exaustão e vamos supor que aqui nesse outro ambiente eu também faço exaustão. Então eu tô brigando um sistema de exaustão contra o outro. Aqui você está gerando uma pressão negativa e aqui também. Não, o ideal é integrar. Se aqui eu tenho uma exaustão nesse equipamento, eu vou fazer insuflação nesse ambiente. Então eu jogo ar, crio uma pressão positiva nesse ambiente, que vai auxiliar, inclusive, o sistema de exaustão específico dessa máquina. Então essa integração é muito importante, assim como a gente deve fazer com sistemas de banheiros, de sanitários, né? Sempre na condição de fazer exaustão, de retirar, de baixar a pressão daqueles ambientes internos, jogando o ar para fora, integrado com outros. Eu já vou pegar o gancho, Gabi, eu já li a pergunta da Gabriela Souto.
que é justa, e a resposta vai na mesma linha, né? O que nós fizemos nas salas de aula, lá que eu mostrei naquele pequeno ambiente, foi fazer insuflação na fachada, onde tem só as janelas numa lateral, e empurrar o ar para o outro ponto. É lógico que, mas eu tenho que criar a abertura nesse outro ponto. Então nós fizemos em algumas salas grelha de porta, como aquela do esquema que eu mostrei para vocês, e em outras salas nós tínhamos uma abertura na face oposta, por onde escapa o ar. O ar só vai entrar, isso é muito importante, o ar de renovação só vai entrar na quantidade adequada, mesmo com um ventilador, com uma insuflação mecânica, se tiver por onde ele sair. A gente tem que definir o caminho de entrada e de saída. Se for só por fresta, você tem uma restrição maior. Se você tiver um sistema acoplado com venezianas nas portas, ou com uma abertura que possibilite a saída, melhor. Tem uma pergunta agora do Sérgio Rigueto sobre cortinas de vento. Ele pergunta assim, cortinas de vento nas portas de entrada externas são eficientes? Eu fico até constrangido de responder essa pergunta, porque eu não acredito. Agora, eu nunca fiz uma medição significativa para dizer a quantidade de ineficiência ou de eficiência dessas cortinas de ar. A proposta delas, muitas vezes, é separar a região interna numa temperatura e a externa noutra. Muitas lojas que têm aberturas para as calçadas, para as ruas, usam essa solução. É uma solução de baixa eficiência, na minha opinião. Não tenho um dado medido, não fiz um ensaio experimental, mas é a minha avaliação qualitativa. Elas podem eventualmente evitar a entrada de insetos de grande porte. Isso pode ser, mas acho que é só. Então, essas cortinas de vento, elas não são eficientes do ponto de vista da eficiência energética, mas elas acabam permitindo alguma ventilação natural? Sim, elas permitem a ventilação natural, mas é melhor não colocar cortina de vento, é melhor colocar um ventilador, já que vai colocar um ventilador na porta, é melhor colocar um ventilador com filtro, trazendo ar para dentro e gastar energia nesse sentido. Uhum. Bom, agora a gente tem uma pergunta do Antônio Gonçalves de Farias. Quais são os equipamentos que permitem mensurar a velocidade e a umidade do ar, e se os mesmos são de baixo custo, ou se existem, né, versões de baixo custo? Os equipamentos se chamam termohigrômetros, né? Que medem a temperatura e a umidade do ar. Esses são equipamentos que... E a velocidade? Os que medem a velocidade em ambientes internos são os anemômetros de fio quente. Você encontra os termohigrômetros como soluções importadas, né, de baixo custo, até consegue adquirir, e alguns até que funcionam razoavelmente bem. Os anemômetros de fio quente, eles já são um pouco mais sofisticados e têm um custo um pouco maior, porque a medição da velocidade do ar em baixos valores, ela é uma medição já mais delicada, que é essa velocidade que você vai encontrar nos ambientes internos. Então, ela exige um equipamento um pouco mais sofisticado. Tá, temos uma pergunta agora do José Lunazzi. Como o usuário poderia verificar se o fluxo de ar externo inserido está dentro das normas? E nos casos de extrema concentração de pessoas, como em ônibus e aviões, onde o custo de manter a temperatura baixa representa gasto de combustível? Nos aviões, não. Nos aviões, o ar externo está numa temperatura baixíssima. E, na verdade, você tem que reaquecer esse ar para poder colocá-lo na condição adequada, sem causar um desconforto para as pessoas internas, né? Nos ônibus, nos outros veículos, né, de fato você tem um custo adicional, né? Você tem um equipamento para você trazer esse ar externo nas condições
no pico do verão, você quer trazer o que o ar-condicionado faz, um ar de renovação para o ambiente interno com uma temperatura adequada, você precisa tratar esse ar termicamente, e isso vai demandar um custo de energia maior. Agora, como o usuário poderia observar se o fluxo do ar está inserido, está dentro das normas? De fato, isso exige uma medição de vazão, né? Então, a gente teria que medir a vazão. Existem equipamentos, isso já é uma medição um pouco mais sofisticada, para medir a quantidade do ar que está entrando dentro do ambiente. Só uma observação, para os sistemas de veículos, especialmente os automóveis, use sempre, isso está escrito em boa parte dos manuais dos próprios fabricantes, a renovação de ar 100%. Aquela posição que a abertura para a renovação de ar fica bloqueada, em alguns veículos chamam de posição de máxima refrigeração, ela deve ser usada só nos 10, 15 minutos, isso sempre, iniciais, que é para trazer a temperatura com uma velocidade mais rápida para a condição de conforto. É só para você recircular o ar interno e remover o calor mais intenso que está no seu veículo. Mas logo depois desses 10, 15 minutos, você deve trabalhar com 100% de ar externo nos veículos, que é um local onde o volume de ar é pequeno e essa renovação é muito importante. Bom, então eu acho que não temos mais perguntas. Mas, enfim, se alguém tiver lembrar de alguma coisa, por favor, me mande, né, e eu encaminho para o professor Mariane. Queria agradecer mais uma vez ao professor Mariane, a palestra foi realmente muito esclarecedora, muito importante para esse momento, né, ou daqui a algum tempo, algumas semanas, ou talvez meses, o momento de retorno à universidade. Queria agradecer a todos os que participaram, né? Estou vendo muita gente, muito aluno da arquitetura, alguns professores. Então, acho que foi excelente, professor. Foi realmente muito esclarecedor, agradeço. Se a gente pudesse aqui bater palmas, né? Tá joia, Gabi. A gente bateria. Obrigado. Tá bom? É isso aí. Eu deixo essas recomendações para vocês que cuidem dos seus ambientes internos com renovação de ar, com movimentação de ar, especialmente agora, né? Hoje o dia está mais friozinho, por exemplo, a gente tem a tendência de fechar os ambientes internos, né? Abra o seu ambiente interno pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia para renovar o ar, né? Circule e ventile os seus ambientes internos. Desejo aí muita saúde para todos. Muito obrigado. Obrigada. E eu estou vendo aqui, algumas pessoas estão pedindo, né, para compartilhar a gravação. Essa palestra está sendo gravada, né, como eu falei no início, e aí eu logo, em breve, vou compartilhar, vou colocar lá no mesmo link do Facebook, vou colocar o link para a palestra gravada. Muito obrigada a todos. Professor, foi realmente super legal ter você com a gente. Espero que a gente possa colaborar em outros momentos também. Combinado. E de preferência por motivos menos preocupantes, né? Perfeito. Combinado, Gabriela. Obrigado, Tá professora. Bom. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.